Deixa eu te perguntar uma coisa. Com quantos anos você acha que tem que ter tudo resolvido? 20? 30? 40? A gente é condicionado pela sociedade, filmes, televisão, a ter tudo resolvido por volta dos 30 anos. E isso vem de uma tradição dos nossos pais, avós, de uma época mais de sobrevivência, que os nossos circuitos de sobrevivência, de ansiedade, de busca por segurança eram mais ativados, até porque a nossa expectativa de vida era pior. Mas hoje em dia não faz muito sentido mais. E eu sei que muitos de vocês têm essa preocupação com o tempo e vêm falar comigo às vezes que acham que estão atrasados na vida, tem 30, 40, 50 anos e estão atrasados, querem começar um projeto, procrastinam, têm várias metas e não conseguem cumprir. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, por que isso acontece, como driblar isso. Existe um conceito que vem do grego chamado cronofobia, é o medo da passagem do tempo. Crono, tempo, fobia, medo. E ele acontece quando a gente está nessa busca dopaminérgica, por busca de prazer imediato, e a gente passa a ter uma falsa percepção do tempo. A gente acha que é capaz de encaixar muita coisa num dia só e subestima o que um pequeno hábito ao longo de vários meses poderia fazer na nossa vida. Let's show them this structure here. Então, a gente tenta colocar várias coisas em um dia. A gente está sempre pensando no passado e no futuro. Inclusive quando a gente está com os nossos amigos, quando a gente está em ambientes sociais, preocupados com o passado e com o futuro, e não consegue agir, fica paralisado. E aí realmente, o que a gente conseguiria fazer em 3 meses, a gente fica paralisado, passa 10 anos da vida e a gente não consegue fazer nada. Mas a gente conseguiria fazer muito em um dia, se a gente colocasse uma pequena meta. É o conceito de small win, pequena vitória da neurociência, que ela libera uma dopamina mais sustentada no circuito mesocortical, que é o circuito de motivação, de força de vontade, de autocontrole. Então, enfim, a ideia é, ao invés de quando você está com seus amigos pensando no passado ou preocupado com o futuro, você estruturar um tempo, um bloco de tempo, para você planejar o futuro de forma intencional, de forma presente, que você está presente no futuro, né, naquele planejamento, e aí você não vai precisar ficar ruminando em pensamentos pessimistas do que pode ser o futuro. É a mesma coisa pessimismo. Então, começando a primeira ferramenta, o journaling, né, a diário terapia. A gente sabe que tem vários estudos mostrando as evidências de você reservar um tempo do seu dia para escrever o pior cenário, tudo de ruim que pode acontecer, ou as coisas ruins que já aconteceram, os traumas, as nossas feridas emocionais, para o processamento emocional, a gente não ficar ruminando nelas, repetindo aqueles padrões. A gente repete os nossos traumas porque é o que é seguro para a gente, é o que a gente está acostumado, e a gente acha que finalmente, quando a gente vai passar pela segunda experiência agora, a gente tenta repetir esse padrão para achando que a gente vai se curar e ter um comportamento diferente, mas não é isso que acontece, a gente fica repetindo aquele padrão. Então é importante você reservar um tempo para isso. É a mesma coisa com o futuro, você colocar os seus objetivos em pequenos blocos de tempo, de forma que, de forma composta, ao longo de 3, 6 meses, 1 ano, 2, 10 anos, você quer sempre pensar em longo prazo, em blocos de tempo de longo prazo. Quando você pensa muito curto prazo, é aquela dopamina barata, de querer ter aquela dose de dopamina imediata, aquele prazer imediato sem esforço de achar que a gente consegue colocar várias coisas num dia só. A gente não consegue focar e não consegue agir, porque a gente subestima o que um pequeno hábito ao longo de meses faz. Isso é o nosso circuito de sobrevivência, que ele para de ter essa visão de longo prazo, é uma visão muito de curto prazo, de querer encontrar alguém logo, de querer se dar bem, de querer obter valor ao invés de entregar valor. Então eu te pergunto de novo, com quantos anos você acha que tem que ter tudo resolvido? Não existe uma resposta lógica para essa pergunta, não tem um número mágico. Então por que ainda assim a gente sente que está atrasado na vida? Porque a gente fica muito orientado pelo resultado, buscando a próxima dose de dopamina. A gente tenta colocar várias coisas num dia só, quero trabalhar, estudar, assistir um filme, sair com meus amigos, e aí toda vez que você descumpre uma promessa com você mesmo, você tem uma queda de dopamina abaixo dos níveis basais, e seu padrão de dopamina vai ficando cada vez mais fácil, buscando prazer imediato, ao invés de mais tônico. Quando você cumpre uma promessa com você mesmo, chamado de blocos de certeza na neurociência, blocks of certainty, você dá aquele check, você tem um drip, uma liberação mais sustentada de dopamina pelo circuito mesocortical, de general executivo, de autocontrole. Você está reforçando sua força de vontade. Então, para lidar com a cronofobia do medo do futuro, a ideia é você separar blocos de tarefa que você tem certeza que você consegue cumprir e que se você cumprir, você já está satisfeito no seu dia. Então eu tento colocar como algo sagrado ter pelo menos 1 a 2 horas de trabalho profundo no meu dia.
Mas quando não acontece, eventualmente não acontece, eu sei que eu tenho blocos de certeza, como alguma atividade física, caminhei, fiz alguma coisa, trabalhei alguma coisa. Então você atrelar a sua dopamina ao que você tem controle, as coisas internas e não externas. Que essa comparação de achar que a gente está atrasado vem de algo externo. A gente está buscando se comparar com as pessoas, vem de uma comparação. Né? Da onde que a gente tirou isso? Se comparando com redes sociais, que aumenta cada vez mais isso hoje. Não existe esse conceito. Não existe. Isso é completamente uma ilusão da nossa mente, né? Um pensamento pessimista que é ineficiente, focado no resultado, ao invés de focar no processo e ter aquela liberação constante, tônica, padrão mais tônico de dopamina e sustentado. Então, recapitulando, para lidar com a cronofobia do medo do futuro, você quer estruturar blocos de certeza, blocos de tempo que você consegue dar um check e se sentir satisfeito no final do dia. Você vai construindo esses hábitos, esse momento. Toda vez que você dá esse check, você vai liberar dopamina também numa região de construção de hábitos, que são os núcleos da base do seu cérebro, os circuitos nigroestriatais de hábito e de aprendizagem de movimentos. Então aquilo vai ficar natural para você, cada vez mais. Hoje é natural para mim sentar para escrever scripts, sentar para trabalhar, gravar vídeos, é um hábito natural. Porque você vai ficando orientado pelo processo e não pelo resultado. É o conceito de small wins na neurociência que falam nos estudos, pequenas vitórias. Então a gente subestima o poder de pequenas vitórias compostas ao longo de 3, 6 meses. Você quer pensar no efeito composto de construção de hábito. Se você não fizer nada de forma composta, não vai dar em nada. Se você fizer 1% todo dia de forma composta, depois de um ano, dá 37 vezes a mais. Se você elevar 1,01, que é 1%, elevado a 365 dias, dá 37 vezes mais do que não fazer nada. Então a gente subestima o poder de um pequeno hábito. E como que a gente constrói esse hábito? Tendo um comportamento focado no processo, não focado no resultado. Então essa é a primeira coisa. Sempre ter noção do que você quer fazer para o dia e os blocos de certeza. E esse mecanismo de querer colocar várias coisas num dia só e se frustrar, vem de uma busca por dopamina barata. De uma busca por querer resolver a vida em um dia só. É uma falsa percepção do tempo. Essa busca por resultado, busca por prazer, deixa a gente mais ansioso, porque a gente perde o controle cortical de dopamina, dopamina dá autocontrole, sobre os pensamentos pessimistas. E a gente busca segurança. Então a gente acha que vai conseguir fazer tudo em um dia, em uma semana, resolver tudo. Às vezes a gente até consegue começar, tem aquela liberação absurda de dopamina, é muito comum isso em quem tem transtorno afetivo bipolar. Uma pessoa ela faz um monte de coisa e depois ela para, fica desmotivada. Então a ideia é... Fuck, I lost myself. E como lidar então com o passado? Frustrações, arrependimentos, amarguras que a gente carrega de pessoas que fizeram coisas pra gente, traumas. Então a ideia é, ao invés de você ruminar no passado enquanto você está vivendo o seu dia, é você reservar um bloco de tempo para você processar o passado também. É a mesma lógica do futuro. Então uma forma muito eficiente que para mim me ajudou muito no começo foi ter a diarioterapia, journaling, a prática de journaling. Então eu reservava um tempo para escrever sobre o passado, escrever sobre experiências que me incomodaram, experiências que me incomodam. Tem uma robustez boa de evidência com relação a isso, que ajuda bastante, melhora até a imunidade, diminui tanto o estresse, que pode melhorar até a imunidade. E a gente sabe que todos esses circuitos do hipotálamo, de estresse, de cortisol, eles vão liberar uma cascata de liberação de cortisol, né? vão influenciar na nossa adrenal, né? Que são as glândulas que liberam cortisol, hormônio do estresse, e vão afetar nossa imunidade a longo prazo. Então a ansiedade, o estresse, eles afetam a imunidade. Então no início, quando eu não tinha o que a gente chama de granularidade emocional, o que é granularidade emocional? É você conhecer todas como grãos, todas as suas emoções, né? A qualidade das suas emoções, que isso é se conhecer, né? Tem a ver com autoconhecimento, isso é se autoconhecer. Então o journaling, para quem não tem esse hábito, né? não consegue observar as emoções, ajuda muito no começo, porque você escreve sobre o que está te incomodando, você escreve sobre suas emoções. E depois, com o tempo, né? Hoje, eu reservo um tempo que eu simplesmente faço o que a gente chama de NSDR, que é o relaxamento profundo sem sono. É você deitar e processar suas emoções, pensar no que está te incomodando, sentir aquela emoção, observar aquela emoção na sua frente, né? Não é não ter emoções, meditar ou relaxar, né? Essa prática de Yoga Nidra, da UNSDR é o Yoga Nidra, né? Que é a prática de você deitar, fechar o olho sem ver nem ouvir nada, se deprivar de estímulos sensoriais. Essa ansiedade, essa busca constante por prazer acontece porque a gente é bombardeado por estímulos sensoriais toda hora e todo lugar. Então quando você se depriva disso, você consegue entrar
mais aumentar o seu tônus parasimpático, que é o de relaxamento, digestão e processar suas emoções. Isso também aumenta o seu tônus de dopamina. Então olha só como tem a ver. Você ter mais tônus de dopamina, ser mais orientado pelo processo e ser mais calmo, ter menos ansiedade, ter mais tônus parasimpático, sistema nervoso de calma e relaxamento, que é ótimo para a sua imunidade também. Então a prática de observar suas emoções. Toda hora que uma emoção vier para você, você observa ela na sua frente. Você pode dar um nome para ela, uma cor, uma forma para ela, ou não, ou simplesmente observar o que ela faz no seu corpo. E aí você vai perceber que você não é suas emoções, você é o observador por trás das suas emoções. É uma prática muito boa, que você está reforçando cada vez mais circuitos neurais de otimismo e deixando de ativar o circuito de pessimismo, que é o que a gente chama de rede de ativação padrão no cérebro. São os circuitos de pessimismo e ansiedade que fazem a gente ruminar em pensamentos pessimistas e buscar pior cenário, se preparar para o pior cenário. São circuitos de sobrevivência que acontecem, tipo essa moto passou agora, a gente fica mais ligado, mas a ideia é você ter eles prontos para quando você realmente precisa, mas não no dia a dia. Tá? Então como se faz isso? Processando suas emoções. Sono profundo, quando a gente sonha, é uma forma de processar as emoções, né? Mas a gente sabe que hoje em dia é cada vez mais difícil e quando a pessoa está ansiosa, ela não consegue dormir, tem dificuldade de dormir, acorda no meio da noite às vezes. A ideia não é não ter pensamentos pessimistas, mas é não se entregar aos pensamentos pessimistas, não se deixar enganar pelos pensamentos pessimistas. E é uma prática constante que você vai ter de alocar um tempo para refletir sobre o passado, processar o que aconteceu com você. A gente não tem isso mais, a gente não para relaxar, para processar o que acontece. E as coisas vão acontecendo e vão se acumulando, cada vez mais vão se empilhando. E ter um tempo para planejar o futuro. Eu gosto muito da prática de diarioterapia, que é o quê? Uns 15 minutos ali que você escreve tudo que você passou de ruim e bota seus planos para o futuro. E você vai ter essa prática de processar suas emoções negativas, processar suas emoções negativas e planejar o seu dia, planejar o que você quer fazer no dia, ter os seus blocos de certeza. Tá? Então, com o tempo, você não vai precisar mais do diário, você vai ter uma noção do que você quer fazer no dia e você vai ter uma noção do que você está passando. Sempre que, às vezes, vem do nada uma emoção negativa com relação a algum acontecimento no passado e eu vejo como me sinto, qual é aquela emoção que está acontecendo e vou tentando me livrar daquele bolsão de raiva, de medo, de frustração. Porque muitas vezes, quando as pessoas fazem algo ruim para a gente, falta a percepção delas, elas estão limitadas e elas estão projetando coisas delas na gente. Então se a gente fica irritado, isso é com a gente. Então a ideia é essa, para você lidar com cronofobia, o medo da passagem do tempo, ou a ruminação, o arrependimento, o sentimento de que você não aproveitou a vida, que está atrasado, é você, ao invés de ficar pensando nisso ao longo do dia, você alocar um bloco de tempo, tanto para você refletir sobre o passado, quanto para você planejar o futuro. A forma de lidar com cronofobia, que é o medo da passagem do tempo, o medo do futuro, sentindo que você está atrasado, ou arrependimento com relação ao passado, você não aproveitou a vida, é reservar um tempo para você planejar o futuro e processar o que aconteceu no passado. Quando você faz isso, você coloca a dopamina mais no processo e menos no resultado, porque você está focando no que você tem controle. São os seus valores internos, seus internal goals, seus objetivos internos, ao invés de objetivos externos. Você não está atrelando sua dopamina ao resultado, a valores externos. Você está atrelando sua dopamina ao que está dentro de você, o que você tem controle. Você consegue tomar ação. Pequenas vitórias compostas, ao invés de pequenas perdas compostas. Querer fazer muito num dia não dá certo. A gente superestima o que a gente consegue fazer num dia, mas subestima o que você consegue fazer depois de 3, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Pensa sempre em longo prazo, isso vai te dar mais felicidade. Seja mais orientado pelo processo e não pelo resultado. Espero ter ajudado. Mais foco, menos ansiedade.